Começar com a introdução aqui do livro de Emmanuel, capítulo 17, versículo 20 do Evangelho de Mateus. É necessário alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Aproveitemos a luta e a dificuldade que a vida nos oferece. Então é um complemento do que nós estávamos vendo aqui do Evangelho, né? Porque primeiramente é necessário alterar a paisagem de nossa vida íntima, ou seja, é necessário a gente trabalhar uma nova forma de ver o mundo e os fatos, né? Sob o prisma espiritual. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, quando ele diz assim sobre essa questão de ver de uma forma, depois eu vou lembrar até o item, de ver sob um novo prisma as coisas no mundo. Porque nós sempre tivemos um padrão mental de observância da vida e dos objetivos que com o Espiritismo deve ou deveriam sofrer uma grande alteração. Os objetivos e metas que a gente tinha antes de conhecer o Espiritismo, eles se direcionavam todos para o mundo material. Então agora, pronto, o Evangelho, o título é O Ponto de Vista, está no capítulo 1. Então lá no título, O Ponto de Vista, chama a gente sobre isso. A gente agora é chamado a ter um ponto de vista diferente. E é nisso que entra a questão de alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva. Olha, muitas vezes Emmanuel fala sobre essa fé viva, né? E só para a gente relembrar aqui, fé viva é o quê? É a mudança de entendimento nosso pela palavra do Evangelho que se consubstancia na nossa maneira de viver. Isso é a fé viva. É o fazer as obras. Quando a gente se move de acordo com as mudanças espirituais que adquirimos, a gente está no exercício da fé viva. Porque significa que aquilo que antes era meramente um conhecimento intelectual ou cultural, agora passou a ser comportamental, passou a ser parte da nossa vida. Para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos. Por gradativo investimento de força transformadora e criativa, veja. Esse gradativo investimento de força transformadora e criativa tem a ver com toda a carga energética de renovação que o estudo, a compreensão do mundo espiritual, as reflexões que a gente tenha sobre esses conteúdos fomentam no nosso interior. Ora, qual é o órgão nosso que mais consome energias? O cérebro. Segundo, eu já li algo a respeito. De todos os órgãos do nosso corpo, o que mais gasta energia em termos quânticos e etc. é o cérebro. E o que é que ocorre aí? Na medida em que a gente está assimilando valores novos, através do estudo, do conhecimento, a gente está consubstanciando todo um campo de forças a ser utilizado. É quando vem por gradativo investimento da força transformadora e criativa. Porque essa força, essa energia, ela é profundamente criativa, porque está associado de perto ao nosso espírito. O primeiro meio que o nosso espírito tem de interagir no mundo material é pelo pensamento. Então, no pensamento que vai expressar essa energia que agora a gente está acumulando com valores novos, ele vai ser todo um campo de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Então, é preciso que a gente saiba que, olha, toda atividade mental nossa, a gente está ou gastando ou drenando ou armazenando energias. Quando a gente se dirige para objetivos nobres e estabelece conexões com as energias superiores da vida,
nós automaticamente nos ligamos a um manancial de energias do bem e que nos planifica e que nos fortalece. Mas quando a gente se associa com as vibrações no aspecto inferior e material, aí a gente tem energias sugadas, subtraídas, e muitas vezes até percebe um próprio enfraquecimento orgânico. Né? Como estávamos há pouco comentando, as profissões onde a gente lida muito com pessoas que podem trazer toda uma carga energética, fluídica, de desequilíbrio e de necessidade, elas podem absorver as nossas energias de tal maneira que o profissional, o médico, etc., ele se sente enfraquecido por causa disso, como se tivesse havido um roubo das suas energias. Isso se deu através de uma transferência magnética, onde a pessoa trazia um déficit que atraía ou puxava a energia de onde houvesse, e a pessoa, tendo um potencial a mais, transferiu muitas vezes sem perceber, e depois sentiu falta. Aproveitemos a luta e a dificuldade que a vida nos oferece. Nessa proposta final dessa mensagem de Emmanuel, o otimismo e o fator positivo com o qual a gente deve encarar as dificuldades, problemas do dia a dia. Porque aqui Emmanuel não convida para que a gente apenas enfrente, mas sobretudo aproveite. Então, para que a gente aproveite em termos de superação de dificuldades e de problemas, é preciso estarmos de alto astral, estarmos positivos, para enfrentar dificuldades e problemas, às vezes até inesperados, mas sem se permitir subtrair ou enfraquecer-se perante o inesperado. Então, aproveitemos a luta e a dificuldade que a vida nos oferece. Vamos agora começar o capítulo Mente Enferma, que já é o capítulo 44, né? 45, né? Do livro Os Mensageiros. Aqui não comparece apenas os desencarnados enfermos. Reparem, os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a assembleia dos irmãos corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Então, o que cada um de nós, espíritas, principalmente, tem que ter e tem que estar muito ciente é que aonde a gente está tem desencarnado do nosso lado. E, sobretudo, nas reuniões espíritas também, não poderia ser exceção, que é o que é tratado nesse capítulo aqui do livro Os Mensageiros. Mas a questão de que através do pensamento, das ideações, nós estamos em comunhão permanente com o mundo espiritual, isso é para todo mundo, independente dele acreditar ou não. A questão toda é que nós, estudando as leis do mundo espiritual e a sua existência, podemos utilizar esse material sempre em benefício próprio. Benefício próprio que eu digo em termos de engrandecimento espiritual, que é o propósito, sobretudo, da revelação do mundo espiritual por essas obras de André Luiz. Então, a proporção era quase a mesma, entre encarnados e desencarnados. Vamos adiante. É impossível, isso aqui é um comentário de Aniceto, é impossível, ele se refere ao Espiritismo, auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Então, Aniceto está fazendo essa observação sobre o Espiritismo, e é uma observação atualizadíssima, que aqui nós podemos compartilhar algumas observações. Vejam, a questão toda que Aniceto aqui se propõe, e eu coloco como ponto de reflexão para nós, é a seguinte:
para que o Espiritismo faça na nossa vida o que ele pode e deve fazer, é preciso uma coisa fundamental: que a gente permita, que a gente consiga separar ideias preconceituosas que tínhamos, ideias certas e até costumes e hábitos que nós tínhamos como ideais e certos, e estejamos abertos à transformação que ele pode fazer em nós. Porque ele só vai mudar em nós até onde a gente permitir. É o que, aliás, infelizmente, faz com que muitos de nós espíritas não aproveitem tudo que o Espiritismo poderia nos possibilitar. E não aproveita por quê? Porque a gente não permite. Então eu aceito o Espiritismo até ali onde ele não mexa em determinado ponto, ou de hábito, ou de satisfação, ou de ponto de vista, que eu não quero ceder. E realmente, se a gente manter certos bloqueios e ideias estratificadas em cima disso, o Espiritismo só vai até onde a gente o permitir. Porque se a gente o permitir mais, ele, claro, que ele abrirá todas as possibilidades de transformação profunda que a gente pode ter durante a encarnação. Então aqui, voltando ao texto, como Aniceto diz, é impossível auscultar-lhe, dar-lhe atenção, ouvir e perceber a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados. É aí onde ele entra duro, dizendo, olha, se for para manter raciocínios viciados, aí realmente o Espiritismo vai ser o que você permite que seja. Não vai poder ir mais além, não. Nos erros de muitos milênios, e esse é o grande problema nosso, né? Porque a gente traz uma carga de erros, de infelicidades, de frustrações e de problemas do passado, que em cada oportunidade reencarnatória que nós vimos para a Terra, tornou-se uma oportunidade nova, com muitas possibilidades. Só que na maioria das vezes a gente aproveitou muito pouco pela imaturidade espiritual e por ter estado no nível de inconsciência dos valores reais da vida, só que agora é diferente. Agora a gente está reencarnado na época do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. Agora a espiritualidade espera muito de nós. Que antes a gente tenha andado marcando passo, evoluindo a pitadas, ou como se fosse uma tartaruguinha, era até compreensível, mas não na época do cristianismo redivivo, que é a época que a gente está vivendo agora. Então, nessa época em que a gente está tendo um contato mais aberto com a realidade da vida, está usando o entendimento e o raciocínio, a inteligência nisso, é claro que agora se espera muito mais de nós. E é nisso que é com muita frequência que a gente vê os problemas e as dificuldades que os espíritas sofrem ao desencarnar e que as obras mediúnicas mostram de uma forma estarrecedora, poderia-se dizer. Porque a pessoa muitas vezes teve uma vida, não foi nenhum criminoso, muitas vezes foi um pai de família que cumpriu com suas obrigações. E, no entanto, chega no mundo espiritual num nível de consciência de culpa que é um absurdo. E a causa maior, quando isso é analisado, né, em livros como um dos últimos que saiu a respeito disso, que foi pela mediunidade de Divaldo Franco, foi Tormentos da Obsessão. Então, se alguém aqui já leu esse livro, não sei, nós temos para vender no Bezerra de Menezes, né? Tormentos da Obsessão. Vai ter a vida de diversos trabalhadores espíritas e médiuns e a bagaceira com a qual eles entraram no mundo espiritual. Então, o que se passa, e aqui a gente chama como material de reflexão, é isso, é que agora a gente está num momento existencial diferenciado. A semelhança, segundo a espiritualidade, aquele dos primitivos cristãos, onde alguns se permitiram e se abriram a uma transformação radical na vida deles e outros não.
outros ficaram marcando o passo. Talvez a maioria de nós tenhamos até já tido esses contatos e que foi de um aproveitamento nulo. E agora, depois de várias refregas, a gente está no Brasil, na época do Consolador prometido. Continuemos. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura no Evangelho de nosso Senhor. Então veja, esses comentários de um espírito elevado num livro como esse, Os Mensageiros, e aqui nós separamos esse, é para fazer com que o espírita ele respeite muito a Bíblia, né? Porque não é possível ter espírita que fica, como se diz entre aspas, metendo o pau na Bíblia e achando errado porque a Bíblia tem isso ou tem aquilo outro, né? Com absoluta falta de tato e de leitura da Bíblia no sentido espiritual, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo propõe, né? Que o Evangelho diz que o Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica de maneira fácil na Bíblia. E não obstante, vez ou outra, a gente sabe que tem irmãos nossos no movimento espírita que, não tendo entendido muito bem o fato de o Espiritismo ser a terceira revelação da lei de Deus, porque quando desconsidera a Bíblia, é como se desconsiderasse o triplex, o ponto em que está o Espiritismo, é a base, que é o quê? O Antigo Testamento com as leis, com os 10 mandamentos, e o Novo com a revelação do Cristo. Então, a Bíblia, sagrado livro dos cristãos, que inclusive, como nos é mostrado nas obras de André Luiz, os textos que nós hoje lemos na Bíblia, eles têm o seu original no mundo espiritual, assim como os grandes livros das religiões, cuja origem não foi humana, foi do mundo espiritual. E médios ou homens aqui na Terra transcreveram para os encarnados. Mas é algo que a gente, como tem lá, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, né, que é aberto vários textos do Novo Testamento por um espírito elevado, Asclépios e tal, e esses textos exatamente como nós lemos numa tradução bíblica comum. Era dos pergaminhos. Às vezes tem pessoas que dizem, mas as traduções bíblicas foram adulteradas, tem muitas traduções que se conflitam uma com a outra. Não é bem assim. Quem coloca assim, muitas vezes, é de forma precipitada. Porque, na verdade, a questão é que as línguas originais, como o hebraico, o aramaico e o grego, eram línguas pobres em vocábulos. Isso significa que, tendo pobreza de vocábulo, as traduções acabam tendo a tonalidade do tradutor, porque é como uma palavra que eles têm lá que, para aquela palavra, tem vários sentidos. E quando se faz a tradução, vai haver o colorido do tradutor, mas a base, o tronco da tradução vai ser a mesma. Então, não é assim. Vamos, então, aqui continuar. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime, pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós. Ele se refere ao Espiritismo. Fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Aqui tem alguns ângulos de reflexão importante para que nós compartilhemos. Vejam, a primeira questão é a figura do Dr. Fidelis, que era um homem cético, que não acreditava na verdade dos fatos mediúnicos e contestava até a doutrina espírita, né? Durante o capítulo ele faz várias contestações,
aonde ele chega ao ponto de dizer que só iria de alguma forma acreditar em algo da mediunidade ou dos fenômenos espíritas se as comprovações de uma carta que ele esperava de um parente desencarnado evidenciasse provas que para ele fossem contundentes. Então ele era alguém que não acreditava de maneira nenhuma em termos de renovação que era proposto pelo fato dele ter se aproximado do Espiritismo, porque o curioso disso é o seguinte: são inúmeros os motivos que levam a pessoa a conhecer o Espiritismo. Desde problemas financeiros, desde perda de entes queridos, desde frustrações amorosas, desde problemas pessoais os mais variados. Mas isso foi a isca para a pessoa conhecer o Espiritismo. Já estava proposto em termos de possibilidades de despertamento nessa vida para a pessoa, algo em alguma dessas áreas acontecer, para que através disso ela viesse a conhecer o Espiritismo. Então isso aí foi apenas a isca, né? A maneira com que as leis divinas encontraram de possibilitar que daquele gancho a pessoa viesse a conhecer o Espiritismo. A questão toda é que quando a pessoa chega a esse conhecimento inicial do Espiritismo, ele pode se fechar completamente, podendo ou não receber alguma ajuda espírita, mas os valores do materialismo cego que ele traz do passado pode prevalecer, e aquele encontro com o Espiritismo não encontrar brecha nenhuma para penetrar no entendimento dele. Era o que estava acontecendo com o doutor Fidelis. Mas analisemos aqui um pouco o texto. A doutrina, doutor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós. Esses pruridos individualistas que aqui é colocado vai se referir aos pontos de vista pessoais que a gente pode se apegar e bloquear as possibilidades que a doutrina realizaria por nós. Então, é inacessível porque, na verdade, esses bloqueios individualistas, eles são de natureza negativista, materialista e bloqueadores do acesso às vibrações e às energias dos espíritos do alto, a despertar a pessoa para a realidade da vida. E aí ele continua: fonte na qual cada companheiro deve beber água da renovação própria. Esse final aqui dessa observação é muito importante pelo seguinte: é que a gente nunca pode avaliar a responsabilidade pessoal, individual, que cada um de nós tem em relação ao Espiritismo com a de algum companheiro, parente ou amigo nosso que frequenta o mesmo centro. Cada um tem a sua renovação própria, tem o seu nível de responsabilidade individual em relação ao conhecimento espírita. Sobretudo quando a gente leva em conta o grande diferencial de experiências encarnatórias que nós temos uns dos outros, mesmo de parentes próximos. Então, a sensibilidade individual de cada um não pode estar tomando por base as alterações ou mudanças que alguma pessoa ligada a nós tem possibilitado na doutrina espírita. De nós pode ser que a espiritualidade espere coisa melhor ou uma atuação diferenciada. E afinal de contas, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, cada um só dará conta de si mesmo. Não poderá chamar o esposo nem a esposa, nem algum parente para responder pela pessoa. Cada um vai responder por si. Então, cada um tem sua responsabilidade individual. E é só através
de um profundo exame de consciência, de uma abertura às ideias intuitivas que a gente já tenha em relação ao Espiritismo e à vivência de seus ensinos, que a gente vai percebendo o que é que se espera de nós e o que é que a gente deve fazer. Vamos aqui para o último slide que eu separei desse capítulo. Depois a gente pode abrir aqui alguma observação, alguma dúvida ou algum trecho que algum de vocês achou importante e que a gente aqui não tratou. Afinal de contas, que deseja esse homem? Esse homem é Dr. Fidelis, que o André, outro espírito, pergunta, afinal de contas, Aniceto, o que é que esse homem quer? E Aniceto diz, Aniceto sorriu e respondeu, também ele teria imensas dificuldades para responder. Nem ele sabe o que é que ele quer. Essa é a questão. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Então, na verdade, o Dr. Fidelis era alguém que não sabia o que queria. Eu me lembro de um caso que eu contei faz algum tempo, talvez eu me lembre algum detalhe dele, contado por Haroldo Dutra Dias. Quando terminou a palestra, uma jovem que assistiu a palestra disse, olha, queria falar com o senhor. Porque é o seguinte, veja, eu procurei respostas no catolicismo e não encontrei. Eu procurei respostas nas igrejas evangélicas e não encontrei. Eu procurei respostas no budismo, não encontrei. Eu procurei respostas no espiritismo e não encontrei. O que é que o senhor diz? O que é que eu posso fazer agora? E eu não sei, eu não me lembro exatamente qual foi a resposta que Haroldo disse, mas foi em torno de que você vai continuar sem encontrar. Porque, na verdade, a pessoa não quer achar. Era o caso aqui, entre aspas, do Dr. Fidelis. Entendeu? A pessoa está indo com seus bloqueios, seus preconceitos e suas portas fechadas, e aí não há doutrina que a pessoa encontre resposta para os problemas dela. A semelhança do que a gente está analisando aqui do caso de Dr. Fidelis. Aí é um espirro forte. Não é para qualquer um. Mas é isso. Então, alguém tem alguma observação, alguma pergunta desse capítulo? Porque, caso contrário, a gente já vai entrando no capítulo seguinte. Mas fiquem à vontade. Esses capítulos de André Luiz, eu já li várias vezes, e cada vez que eu leio, alguma coisa diferente me chama a atenção. E quando leio outra vez, outra coisa chama a atenção. Então, eu imagino as grandes diferenças que surgem nas leituras que várias pessoas fazem, né? Quando olha, vai se debater com um texto que não me chamou tanto a atenção. Mas fique à vontade. Então, veja, na resposta final aqui do Aniceto, ele disse, pelo demasiado apego à sensação. Sabe o que é isso, entre outros sentidos? Pelo endurecimento que o materialismo fez nele, pelo fato de que ele estava com as atenções ainda muito voltadas para as sensações físicas, instintivas e necessidades temporárias, e que bloqueava as possibilidades de intuição e de acesso à espiritualidade com ele. Tudo isso está por trás desse apego exagerado à sensação. Bom, se o silêncio continuar, a gente já vai entrar no próximo capítulo, né? Que é Aprendendo Sempre. Já é o capítulo 47 agora, é? É 50, né? Está bem próximo, né? 51, não. 50. 50. 51?
Os capetos tudo pequenininho, né? Então, iniciando aqui, eu separei. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200. Porquanto agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades, que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Vejam, se por exemplo aqui nós temos aqui umas 17 pessoas, que é metade de 35, a gente pode ter aqui uma centena de desencarnados, porque lá tinham 200 para 35. Não é? Interessante. Essa informação, ela vem realçar aquilo que foi alvo do comentário nosso logo no início, né? De que o fato de, pelo pensamento, nós habitualmente termos espíritos que se identificam com aquilo que povoa a nossa mente constantemente, é sempre índice de que onde a gente está tem espíritos. E quando junta um grupo, a multiplicidade de espíritos com interesse naquela área se multiplica também. E a questão maior é porque a gente lida com o mundo espiritual à semelhança, segundo os espíritos, do que a gente lida com o mundo infinitesimal. Por exemplo, a gente sabe que sobre a mesa, as cadeiras onde vocês estão, tem bactérias inúmeras. Se for usar aí um microscópio de alta resolução, vai achar coisa absurda e numa quantidade imensa. Não obstante, a gente vive, se interrelaciona como se isso aí não estivesse, né? É o mesmo que normalmente ocorre com o mundo dos desencarnados. A gente está muitas vezes arrodeado de uma multidão deles e agindo e reagindo como se não tivesse nada do nosso lado. Principalmente quando a gente vai dormir. Aí sim. Não, eu estou dormindo sozinho, tá? Tem ninguém. Quem quiser que acredite, né? Outro fato aqui interessante é que, nessa observação que André Luiz coloca, vejam, séquito perturbador da maioria dos aprendizes. Vejam só, não era gente criminosa que estava reunida ali, não. Eram aprendizes do Evangelho e dos ensinos, mas quem os acompanhavam não pense que eram espíritos bons, não. Era um séquito perturbador. Eram de espíritos em necessidade. Não eram de espíritos elevados. O que realmente fica muito claro para qualquer um de nós espíritas, isso é de uma clareza límpida, que é o quê? Nós só estamos e conseguimos manter ligações com espíritos benfeitores pelo esforço mental em direção a eles. Mental, emocional ou vivencial. Se não for com esforço, a gente só interage com o espírito da gente para baixo. Não é da gente para cima. Para ser com espíritos mais elevados, a gente tem que estar com o pensamento ligado ou em ações boas, ou em leituras boas, ou em atitudes boas. Parou isso aí, a sintonia ela cai de padrão facilmente, né? Pelo próprio índice de espíritos no mundo de prova e expiação, que são espíritos perturbados, infelizes e doentes. Vamos continuar aqui. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna. Olha, esse capítulo vai analisando a reunião que se passava, aonde, tanto com a participação de espíritos encarnados ou desencarnados,
alguns tinham motivos materiais de consulta aos médios na reunião, né? Interesses corriqueiros, problemas pessoais necessários para que cada um de nós lide com eles durante a encarnação, sem palpites e sem passar responsabilidade para os desencarnados. Mas a tendência que estava vindo ali na reunião era de levarem questões pessoais e necessárias para que os espíritos estivessem resolvendo. E é daí que nasce esse esclarecimento aqui. Muitas entidades desencarnadas estimam, vejam, do mesmo jeito que tem muita gente encarnada que adora dar palpite na vida dos outros, tem desencarnado do mesmo jeito, que adora dar palpite. Agora, sabe Deus o resultado dos palpites, né? A semelhança do que dava quando estavam encarnados. Mas isso ocorre e se dá, às vezes, através de médios e médios espíritas. Claro que normalmente não é na instituição espírita, porque a reunião espírita tem toda uma diretriz justamente para que isso esteja totalmente fora. Desde a diretriz da prece dos objetivos que a reunião tem de socorro e não as necessidades dos encarnados, o que já cria ali um campo de inviabilizar. Mas quando muitas vezes o médium, ele, em outros ambientes fora da casa espírita, se presta a dar orientações pessoais às pessoas. E aí, aqui deixa bem claro, vai ser palpite e sabe Deus o resultado desses palpites. Porque não fique se achando que porque foi através de um médium, que é orientação segura e boa, não. A orientação pode ser desastrosa. Principalmente quando é palpites da vida pessoal do tipo sobre dificuldades no casamento, dificuldades no emprego, e quer saber se vai dar certo, se não vai dar certo, se aquele relacionamento é para o bem da pessoa ou é para o mal dela, veja. E os espíritos benfeitores do outro lado ficam dizendo, meu Deus, esse pessoal quer fazer o quê? E vai assumir quando a responsabilidade do que quer ou do que pensa? Pelo amor de Deus. É muito importante para a gente estar muito antenado com isso, que muitas vezes essa prática se dá dentro da casa espírita. E que o próprio médium, por ignorância ou por prepotência, na verdade é essa, porque às vezes acha que ele não vai ter comunicação com o espírito que não seja de alta hierarquia, ele passa a ser joguete na mão dos espíritos brincalhões, dos espíritos frívolos, e muitas vezes também eles usam do animismo. Eles estão tão confiantes nele que, sem dúvida, que o animismo faz com que ele realmente acredite em tudo que está vendo ali. E assim, aí é que o comprometimento é grande. Que além de ele estar aí, botando a vida da outra pessoa em brincadeira. Aí é que é um palpite desastroso, não né? É verdade? Porque é uma mistura do animismo do médico com ideia de espírito. Exato. E sabe Deus onde vai dar. E é como você estava falando, né? Não é do interesse, da preocupação dos espíritos benfeitores, se tu vai casar, se vai dar certo, se teu negócio não vai dar certo. Isso é relevante, é irrelevante. Mas é importante quando eles colocam, porque é a advertência para que o uso da mediunidade nas casas espíritas, que é estabelecido para socorro e amparo a espíritos infelizes, tenha nessa diretriz a proteção para não ser alvo de mistificações e de animismo do médium. Então, em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna. Veja, enquanto o Espiritismo trata de propósitos elevadíssimos para a felicidade real daquele que chega ao Espiritismo, a pessoa vai usar dessa aproximação para resolver questões fúteis ou pessoais do dia a dia dela. Aí é complicado. Continuemos. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser aquele que se refira
a espiritualidade superior, nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. Então não pense que vai ter espírito superior dando orientação em questões pessoais. É essa a questão. Vai ser orientação de espíritos ao nível do médium para baixo. E se podem dar um resultado positivo, a possibilidade de ser o contrário é a mesma, que não passará de um palpite. Então, esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser aquele que se refere à espiritualidade superior. Então, o interesse de aproximação ao espiritismo pela mediunidade é de propósitos elevadíssimos e não dos propósitos que dizem respeito às nossas questões aqui na Terra. E aí se poderia dizer, mas os espíritos superiores ou os nossos benfeitores só se preocupam com a nossa questão espiritual e problemas que a gente passa, eles não estão nem aí. Pode ser até dizer, mas não estão nem aí. Eu me lembro que tem uma passagem, me parece que é no livro Missionários da Luz. É uma passagem que talvez alguns de vocês se lembram ou nem se lembrem, que é de uma senhora que estava passando por dificuldades materiais grandes e que é objeto de intervenção dos espíritos em uma questão moral da vida dela, que eu não me lembro qual era. Mas eu sei que quando terminam a ajuda, os benfeitores espirituais, entre eles, analisavam a questão ela estava desempregada, do problema que ela tinha. Parece que eles tinham achado alguém que deu um socorro material, até de alimento a ela. Mas ela continuava com um problema, que ela estava desempregada. E aí os espíritos conversam entre si e dizem, não, amanhã a gente já tomou a providência. Qual era a providência? Inspiraram alguém aí na casa dela oferecer trabalho. Então, os espíritos benfeitores, quando a circunstância de fato é meritória a intervenção dele, eles se interessam por certas questões, mas não através da mediunidade de palpites. Essa é a diferença maior. É que há um interesse, mas esse interesse não é... Acho que não é aqui não. Não é o interesse proveniente da ausência do esforço e da vontade em resolver suas questões pessoais. Nesse caso que eu me refiro, a intervenção da espiritualidade levou isso em conta. Está chegando a hora, né, de nós encerrarmos o nosso estudo e nós vamos parar aqui essas observações. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta que leu esse capítulo, a gente pode incluir ainda, senão a gente já vai partir para o capítulo seguinte no próximo encontro. Então vamos... Vamos para a prece final, né?